Bem-vindo de volta. Hoje estamos aqui com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, nascido em Donbas, que retornou à Rússia há 15 anos. Muito obrigado por voltar ao programa. Sem problema, obrigado. Feliz Ano Novo a todos e Feliz Natal para quem está comemorando conosco. Vem aí mais uma semana. Sim, feliz Ano Novo. Bem, parece que estamos começando este novo ano com mais uma rodada de escalada. Achei esse ataque à residência de Putin bastante interessante, porque nos últimos 4 anos tem havido uma mudança constante em como definimos as regras desta guerra. Por exemplo, até que ponto o envolvimento da OTAN pode ir e ainda ser considerado ajudar a Ucrânia, e quando isso passa a ser uma guerra direta? Isso também vem mudando. Também estamos vendo alterações no que é considerado um alvo aceitável. Temos ouvido europeus e americanos argumentarem há algum tempo que a guerra deveria ser levada para o território russo, por exemplo, atingindo refinarias ou a região de Kursk. É claro que não deveria ser levada para o território europeu. Mas, o mais importante, a liderança política parece ter ficado amplamente isenta dessa guerra. Parece-me que a Rússia teve algumas oportunidades de eliminar Zelensky ou outras partes do governo ucraniano, mas manteve isso fora do que seria considerado alvos aceitáveis. Então eu gostaria de saber, como você vê isso mudando a natureza da guerra para a Rússia e também o caminho diplomático? Bem, vamos começar com a ideia de que a liderança política deveria estar fora da guerra. Tem sido algo totalmente unilateral. Vamos começar por aí. Isso é um fato, e tem vindo do lado russo. Isso tem sido alvo de críticas cada vez maiores, e agora as críticas estão em alta. Está nas estações de rádio, as pessoas querem ataques, querem que Zelensky seja destruído, querem que as pessoas ao redor dele sejam destruídas. Ouvi isso em um comentário esta manhã. Eu estava no carro, ouvindo no FM. As pessoas acham, ou pelo menos o Ocidente tenta retratar, que Vladimir Putin é um ditador e que todos simplesmente seguem a mesma linha. Longe disso. O que é assustador, ou o que deveria assustar o Ocidente, se eles forem um pouco mais espertos que um caracol, é o fato de que Vladimir Putin está contendo muita destruição que poderia facilmente recair sobre o Ocidente. Qualquer outra pessoa, eu incluso, sabe, se eu estivesse no lugar dele, já estaria atacando muito mais forte e mais longe para o oeste a essa altura, só para deixar a mensagem clara. E se a mensagem não fosse entendida, bem, podem me chamar de belicista o que quiserem, mas acho que esse é o problema. O Ocidente, e Zelensky, como parte desse Ocidente, como a parte mais proeminente dele, ficou muito confortável. Eles acham que vão estar isentos de tudo, não importa o que façam. E continuam aumentando a aposta até o ponto em que vão ser atingidos, e atingidos com força. Isso pode facilmente escalar para um conflito nuclear, caso em que a Europa seria exterminada. Porque, na verdade, não é preciso muito para a Europa se transformar em um inferno radioativo. É um continente muito compacto. Então, se a Rússia atacasse apenas as bases americanas que possuem armas nucleares, as bombas pesadas, as bombas planadoras, isso por si só já seria suficiente para cobrir a maior parte da Europa com precipitação nuclear. É simplesmente um fato geográfico. Veja, os Estados Unidos e a Rússia têm áreas imensas, grandes distâncias entre as cidades. A Europa é extremamente compacta em termos populacionais. Então, qualquer ataque na Alemanha espalharia a radiação até a Escócia e a Irlanda. Garantido. Quero dizer, vimos isso em Chernobyl. Quando Chernobyl explodiu, e aliás os ucranianos, ou melhor, os europeus, bem, não vou dizer europeus, odeio dizer isso. Nós possuímos 1/3 da Europa. Estávamos na Europa muito antes como o haplogrupo Ar1A. Estávamos lá muito antes dos Ar1B. E os Ar1B são os alemães. Então nós possuímos 1/3 da Europa. Estamos aqui há mais tempo do que os alemães, os escandinavos e muitas outras nacionalidades. Talvez os celtas estejam aqui há mais tempo do que nós. Portanto, não vou dizer Europa,
Isso é simplesmente muito incorreto. A União Europeia e a OTAN. Como vimos quando Chernobyl explodiu, a nuvem radioativa chegou à Escócia e por 10 anos os escoceses foram orientados a não pastorear seu gado, ou suas ovelhas, neste caso, nas terras altas, porque a radioatividade estava se acumulando no musgo e em outras matérias orgânicas. E isso veio apenas de uma usina nuclear que, aliás, nunca entrou em colapso crítico. Nunca chegou a um ponto crítico porque 3 homens sacrificaram suas vidas. Eles foram para debaixo da usina nuclear e drenaram manualmente as reservas de água. Se o núcleo tivesse derretido completamente, teria ocorrido uma enorme explosão de vapor que poderia ter coberto grande parte da Europa Central e Oriental e provavelmente alcançado ainda mais longe na Europa Ocidental. E agora, o Ocidente está tentando fazer isso novamente de propósito, com ataques à usina de Zaporizhia e ataques anteriores à usina de Kursk. Então o Ocidente parece essencialmente a liderança de União nessa Europa, com algumas exceções. O antigo Império Austro-Húngaro parece ser o único que ainda mantém alguma sanidade na a UER moderna. O restante deles parece não entender para onde isso está indo. Eles tentaram, em várias ocasiões, atacar diretamente Vladimir Vladimirovich. Se lembrarmos, em 2022 ou 2023, houve um drone que entrou e atingiu o Kremlin. Depois disso, os sistemas antiaéreos foram fortemente aprimorados em toda a periferia de Moscou e internamente com sistemas Panzer, enquanto os grandes sistemas de foguetes são mantidos externamente. Houve várias execuções diretas, incluindo vítimas civis fora dos alvos pretendidos, e também de civis, já que estávamos nisso. Outside of the assassination target, and of civilians too, while we're at it. Of poets, Dugin's A filha de Dugin, poetas e outras pessoas foram assassinadas. Jornalistas foram mortos pelo regime ocidental na Ucrânia. Quero dizer, o número de jornalistas que foram mortos é incalculável. Na verdade, os jornalistas já não usam mais crachás de imprensa. Eles não usam crachás de imprensa, nem o azul escuro que os jornalistas costumavam usar, porque isso os torna o alvo número 1 do regime ocidental em Kiev. Portanto, esta não é a primeira vez. A questão é, por quanto tempo Moscou continuará sem retaliar de forma completa? Porque as vozes de crítica dentro da Rússia são muito fortes. E o que o Ocidente parece não entender é, acredite em mim, se algum dia se livrarem de Vladimir Vladimirovich, vão se arrepender de cada segundo que vier depois disso, e provavelmente não haverá muitos segundos, porque as pessoas que assumirem o poder depois vão torná-los extintos. Há pessoas da extrema-direita, de linha dura, esperando nos bastidores para assumir, e isso será vingança. E não será vingança contra a Ucrânia. Será vingança contra o restante dos países da UE e da OTAN envolvidos nisso. Então veja, isso ter acontecido não me surpreende nem um pouco. Agora é uma questão do que vai acontecer depois. Qual será o próximo passo de Moscou? Na verdade, venho fazendo esse argumento há uma década. A ideia de que ver Putin como um tirano é algo muito perigoso de continuarmos repetindo, porque parte do pressuposto de que a alternativa a Putin seria algo, bem, algo melhor. Mas, novamente, vale observar que a crítica a Putin dentro da Rússia tem sido até mesmo do ponto de vista de Dugin, a de que ele é liberal demais. E do público em geral, de que ele tem sido um pouco moderado demais, excessivamente pró-Ocidente em grande medida. Expus esse argumento em 2016 em um artigo de um think tank australiano, onde escrevi que Putin é a última alternativa pró-Ocidente. É verdade, porém, que ele queria um acordo dentro de uma grande Europa. Mas é claro, o que vier depois de Putin provavelmente não agradará muito aos europeus, nem aos americanos. The Europeans probably wouldn't like very much, neither the Americans. But
Mas como você acha que isso pode afetar as exigências da Rússia nas negociações? Porque isso é algo que Sergei Lavrov fez questão de destacar, que a Rússia não apenas retaliaria fortemente contra isso, mas que os russos estão preocupados porque sempre enfrentam esse dilema quando há uma escalada. Ou você retalia e corre o risco de uma guerra direta, ou não retalia e encoraja o oponente a ir mais longe. Então não há boas soluções. Mas sim, Lavrov disse que haverá retaliação. Eu interpreto isso como sendo contra alvos ucranianos, mas também que isso afetaria as exigências da Rússia nas negociações. Como você vê isso? E foi uma agência de inteligência ucraniana, europeia ou dos Estados Unidos que sabotou as negociações de paz? Tenho certeza de que o MI6 teve um papel nisso. Possivelmente a CIA também. Muitas pessoas acham que a CIA é algum tipo de organização de controle, mas eu diria que é mais um feudo fragmentado. A CIA basicamente saiu do controle desde o primeiro dia, talvez o segundo. Kennedy, na verdade, queria colocar a CIA na linha, e isso pode ter sido uma das razões pelas quais ele foi morto. Outros presidentes e órgãos do governo tentaram impor algum tipo de controle sobre a CIA, mas ninguém conseguiu. A CIA faz o que quer. E há uma grande dúvida sobre quanto o escritório central realmente controla seus vários ramos, as sedes da CIA em diferentes países europeus e assim por diante. Então é uma grande questão, qual é realmente o papel da CIA? Acho que o MI6 é muito mais controlado, mas também é muito mais, como posso dizer, psicótico. Está pronto para jogar o jogo até a exterminação da Inglaterra. Essas pessoas, acredito, perderam bastante o rumo, ou não entendem aonde isso pode levar, ou acham que nada jamais acontecerá com elas, com a pátria-mãe nesse caso, o que é algo impressionante de se considerar, levando tudo em conta. Mas a arrogância e ignorância geralmente andam de mãos dadas, infelizmente. E muitas dessas pessoas vivem numa câmara de eco. Elas só ouvem de volta o que já pensam, vindos de seus colegas, porque todos pensam da mesma forma. É o pensamento de grupo que leva a essa arrogância. Vemos isso na União Europeia de forma constante. E quanto a Lejevich, ele é liberal em comparação, quero dizer. Ele se tornou mais conservador, mas ainda é liberal em relação à média da sociedade russa. Ele sempre foi muito pró-europeu. Novamente foi forçado a se afastar disso, mas está constantemente tentando se reintegrar à Europa. Se olharmos realisticamente para a última década, bem, para os últimos 140 ou 150 anos, a primeira proposta de Liga das Nações veio, na verdade, de Nicolau Gun, o mesmo czar que tentou impedir todos de iniciar a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo queria a Guerra Gloriosa. Stalin queria entrar na OTAN, que estava sendo formada em 1949, sem perceber muito bem que ele era o alvo da OTAN. Yeltsin quis entrar na OTAN, Putin quis entrar na OTAN. Portanto, houve aproximações do lado russo em direção ao Ocidente por 140 anos. Todas foram não apenas rejeitadas, mas rejeitadas de forma violenta, até militarmente em muitas ocasiões. Então acho que quem vier depois vai fazer Putin parecer um verdadeiro pacifista. E a Europa não parece... Bem, de novo a Europa, e os países da OTAN não parecem entender isso. Embora eu ache que vários países europeus e da OTAN entendam sim. Acho que a insanidade é mais forte na faixa que vai da Polônia até o Reino Unido, atravessando o norte da Europa, as terras escandinavas. E os pré-bálticos. Mas os pré-bálticos, veja bem, é preciso considerar. Primeiro, eles não têm nada para vender e nenhuma forma de ganhar dinheiro, a não ser se vendendo como um Platzdarm para começar uma nova guerra. Isso é um ponto. E o segundo é que toda a liderança deles tem um segundo passaporte. Eles não vão ficar por aí para morrer no lugar. Vão estar na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, menos nos pré-bálticos. Os camponeses que lutem ou sejam atropelados pelo exército russo quando essa grande guerra começar. Nós vamos para onde as pessoas de verdade vão, onde as pessoas realmente brancas vão, como dizem, sabe?
em oposição a vocês, os locais. Em russo a tradução fica melhor. Mas a escalada precisa acontecer. Acho que chegou um ponto em que o Kremlin claramente percebe que deixar as coisas passarem só vai piorar tudo. E eles deixaram as coisas passarem por 4 anos. Deveria ter havido retaliações muito mais fortes, possivelmente contra as bases da OTAN na fronteira do território ucraniano, na Polônia e na Romênia, de onde vêm muitos desses ataques. Veja, nós até tivemos ataques de drones diretamente da Estônia. Aqueles drones que atingiram Pskov não vieram voando da Ucrânia. Na verdade, há cerca de 3 meses, eles tiveram a queda de um drone, um grande drone em formato de avião, bem no meio da Estônia. Tartu, acho que era o nome da província. E os estonianos logo gritaram russos. Tentaram encobrir e silenciar o caso, mas as pessoas locais tiraram fotos, e as fotos, claro, foram direto para a internet. Veja o que as fotos fazem hoje em dia. E sim, eram drones do tipo ucraniano, drones em formato de avião. Então, ou eles estão voando pelos países pré-bálticos, o que torna a Estônia parte da guerra, ou estão sendo lançados a partir da Estônia. Seja por estonianos ou ucranianos, não importa, a Estônia faz parte da guerra, está agredindo a Rússia. E provavelmente poderíamos dizer o mesmo sobre a Letônia, já que estamos falando disso. Talvez a Lituânia. Então você sabe, é isso aí. Já está acontecendo, só está sendo ignorado. Tem sido ignorado ou ativamente ignorado pelo Kremlin para não expandir a guerra. Embora eu ache que está chegando a um ponto em que mais cedo ou mais tarde não haverá outra escolha a não ser expandi-la. Porque o Ocidente, especialmente, bem, nesse caso o Ocidente, eu não vou dizer Putin, quero dizer, desculpe, não vou dizer Trump. E não vou dizer os americanos. Embora eu ache que boa parte do governo Trump e das agências de inteligência sejam totalmente a favor disso. Mas os europeus ocidentais estão empolgados em começar uma grande guerra. Eles só querem começar um pouco mais tarde. Mas acho que acabarão sendo arrastados para isso por causa da própria estupidez, infelizmente. E a única maneira de impedir isso é que o povo desses países remova o câncer em suas capitais e coloque alguém racional no poder. E votar não vai resolver, porque, tirando os tchecos, que aliás me surpreendeu muito o fato de Babiš ter sido eleito, já vimos como é uma eleição europeia média. É fraude, é autocracia, é absoluto. Faremos as regras conforme quisermos e vocês não têm voz nisso. E só um comentário sobre autocracia, enquanto estamos nesse assunto. Todos adoram gritar que a Rússia é um estado autocrático. Houve uma comparação muito interessante. Quantas pessoas foram presas na Rússia em 2025 por comentários online? Foram 400 pessoas, em um país de 150 milhões. 400 pessoas. E a pergunta é, quantas delas realmente foram a julgamento? Quanto mais se alguém chegou a ser preso? Comparado com o Reino Unido, que tem menos da metade da população da Rússia, 14 mil. Então, se ajustássemos isso para a nossa população, seriam quase 30 mil pessoas presas. E a maioria delas foi para a cadeia, recebendo sentenças de 2, 3 ou 4 anos por comentários como "estou cansado de imigrantes". Ok, seja um comentário agradável ou não, supostamente essas pessoas têm liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão. Elas não estão gritando por revolução, não estão gritando "matem o imigrante" nem nada parecido. Estão apenas dizendo que estão cansadas de imigrantes, ou que os políticos são idiotas. Aliás, na Alemanha, Merz tem 8 mil processos que ele abriu contra pessoas que o criticaram online, por ferirem seus sentimentos. Então, novamente, onde está a autocracia? Bem, outra área em que parece que estamos avançando, não apenas para uma intensificação das linhas de frente, mas também para uma escalada ainda maior, até mesmo uma ampliação da guerra, seriam os ataques a várias infraestruturas energéticas e marítimas. Vemos que o direcionamento contra a infraestrutura de energia ocorre dos dois lados. A Ucrânia e a OTAN
estão mirando a energia russa, não apenas por meio de sanções, mas também com ataques a refinarias e agora até a embarcações civis. E como vimos no Mediterrâneo, é difícil imaginar que os ucranianos tenham agido sozinhos. Isso parece altamente improvável. Mas é claro que os russos também estão atacando a energia e os portos ucranianos para reduzir a capacidade da Ucrânia de operar no Mar Negro. O que você vê agora como a estratégia do lado russo? Houve muitos alertas da Rússia de que se seus ativos forem atacados no Mar Negro, a reação natural seria cortar a Ucrânia do Mar Negro. Como você interpreta todos esses ataques que estão acontecendo agora, especialmente na região de Odessa? Não é apenas a infraestrutura de energia. Estamos vendo portos, pontes. Tem sido algo bastante, sim, muito marcante nos últimos 2 meses. Of the past 2 months. Bem, vamos começar pelo fato de que não é a Ucrânia que está atacando. Pode haver algum ucraniano no grupo, mas isso é o Reino Unido. Claramente, é a inteligência britânica. Esses são drones britânicos, mesmo que coloquem um rótulo de "feito na Ucrânia" neles. O interessante é que alguns dos alvos foram atingidos e os turcos acabaram parecendo tolos porque navios foram atacados dentro de sua zona econômica exclusiva. Um dos navios afundados estava, na verdade, transportando óleo de girassol. Não sei o quanto isso será um desastre ecológico, mas não é combustível. Então veremos. Talvez os peixes comam óleo de girassol. Vazou bastante, mas felizmente os 2 petroleiros atingidos estavam vazios. Eles vinham buscar combustível. O interessante é que, antes de tudo, eles estavam sob bandeiras de terceiros países. Eles estavam a caminho de Novorossiysk. E o dano lá é ainda mais interessante, porque não foram instalações russas que foram atingidas, foi o consórcio do oleoduto do Cáspio. No início deste verão, seus escritórios foram atingidos por drones ucranianos. Outra instalação portuária deles foi atacada, e desta vez a unidade de carregamento foi atingida e destruída. Não há possibilidade de reparo. E quem é o dono do CPC? Bem, a Rússia tem uma pequena participação, mas o principal proprietário é o Cazaquistão, que vem tentando se equilibrar entre 2 lados, mantendo amizade com a Rússia enquanto cumpre parcialmente as sanções. E ajudando a alimentar a Ucrânia. Pois é, acontece o que acontece quando se ajuda a alimentar a Ucrânia. A Turquia passou pela mesma coisa. Então agora eles não podem exportar a maior parte do seu petróleo, porque era para lá que a maior parte ia. Eles estão perdendo bilhões. Isso pode levar o governo à falência, porque esse governo literalmente vive de petróleo e gás. Quem mais é dono disso? Os Estados Unidos são donos disso. Então ativos americanos foram destruídos pelo governo britânico. Não tenho certeza de quão grande será o conflito que isso vai causar, mas tenho certeza de que os americanos não ficaram muito satisfeitos ao descobrir que as instalações que ajudaram a financiar não estão mais operando e não voltarão a operar tão cedo. Isso reduz as importações de petróleo dos Estados Unidos e as receitas americanas. Curiosamente, tenho certeza de que isso provavelmente se encaixa, pelo menos em parte, na posição de Trump, porque Trump também representa o lobby do petróleo. Você ouve alguns deles e ele representa alguns. Eles são poderosos nos Estados Unidos. O que mais foi atingido? Um petroleiro chinês foi atingido no Mediterrâneo, a caminho da Rússia, para reabastecer. Então, neste ponto, começamos a ver que não é mais apenas a Rússia sendo arrastada para a guerra pelos europeus. Porque, vamos admitir, são os europeus ocidentais e centrais que estão fazendo isso, não os ucranianos. A menos que os ucranianos tenham livre trânsito com equipamentos militarizados por onde pela Grécia. Provavelmente estamos falando da Grécia como a origem desses drones. Como se encontra um petroleiro no meio do mar e se envia um drone antes que o combustível acabe? Satélites. Usa-se dados de satélite, né? Se não forem os Estados Unidos fornecendo os dados de satélite,
A União Europeia tem mais do que alguns satélites sobre a área, incluindo o Reino Unido, que podem transmitir imagens ao vivo mostrando onde esses petroleiros estão localizados. Novamente, é uma coisa se estiverem em um porto. É algo completamente diferente se estiverem em alto mar. O mar é imenso. As pessoas não percebem isso quando olham para um mapa e veem um pequeno ícone de petroleiro ali. Sim, mas aquilo representa milhões de quilômetros quadrados de água. Tente encontrar isso com um drone, especialmente um drone de superfície, e tentar localizá-lo, quanto mais com drones aéreos. Os drones aéreos que foram usados não têm grande alcance, então não vão ficar sobrevoando por muito tempo, procurando esse petroleiro em mar aberto. Eles vieram com força, basicamente em formação de enxame. O que o governo russo já disse é que todos os petroleiros que se dirigem à Rússia devem reverter a bandeira para a bandeira russa. Até agora, eles têm atingido navios com bandeiras de terceiros países. Reverter para bandeiras russas, isso é um ato de guerra contra a Rússia. Vá em frente e nos atinja. Se forem os britânicos, então é uma declaração de guerra do Reino Unido. Se forem a Bulgária ou a Romênia fazendo isso, é uma declaração de guerra da Bulgária ou da Romênia em alto mar. Vamos ver como isso vai funcionar. Alternativamente, especialmente no norte, através do Mar Báltico, os navios russos já estão sendo escoltados pelos militares uma ou duas vezes. Provavelmente começarão a operar comboios com escoltas militares prontas para atirar em qualquer navio da UE ou da OTAN que tente bloqueá-los ou abordá-los. Quer dizer, estamos em tempos de guerra. E agora estamos indo cada vez mais fundo nos efeitos da guerra. Acredite, se houvesse um comboio, haveria submarinos por ali também, só para aumentar o poder de fogo. Então, se as potências da Europa Ocidental realmente quiserem uma guerra, se estiverem realmente ansiosas por uma guerra, elas terão uma guerra. Espero que não estejam. Espero que ainda exista um pouco de sanidade entre as elites endogâmicas que ocupam a Comissão Europeia, essas elites não eleitas. Mas infelizmente acho que estamos caminhando para uma guerra maior, ou pelo menos para uma confrontação mais ampla, que pode gerar algo que talvez pare apenas em uma faísca, ou talvez continue queimando e se transforme em um incêndio descontrolado. Espero estar errado. Bem, acho que essa avaliação pode estar correta, porque você provavelmente viu a entrevista ou o discurso que Putin fez com o uniforme militar. Ele basicamente disse que o interesse deles nesse acordo sobre a retirada da Ucrânia de Donetsk agora é quase zero. Em outras palavras, o antigo acordo parece estar desaparecendo à medida que eles intensificam as ações. E o general americano Michael Flynn tweetou que os melhores planos de guerra deixam muitas opções em aberto, porque você quer ter diferentes caminhos para seguir até o último minuto. É nesse momento que todas as outras alternativas são descartadas e você parte para uma única opção. Ele parecia interpretar que é isso que Putin está fazendo agora, apenas observando suas aparições, como ele se veste e o conteúdo de seus discursos. Segundo as palavras de Michael Flynn, a ambiguidade acabou e parece que as políticas vão mudar drasticamente. Acho que minha principal preocupação é que quando olho ao redor da Europa, a maioria das pessoas não percebe realmente a gravidade da direção em que estamos indo. Lembro-me de que, no início deste ano, quando houve ataques contra o dissuasor nuclear da Rússia, o consenso geral na mídia foi: bem, a Ucrânia tem o direito de revidar. Ela foi atacada pela Rússia. Por que eles não deveriam responder contra os aviões que os atacam? Mas acho que eles não entendem a gravidade disso. Antes de tudo, atacar o dissuasor nuclear da Rússia em uma guerra por procuração. E o FSB até reconheceu que os britânicos estavam profundamente envolvidos nesse ataque ao dissuasor nuclear russo também. Quero dizer, isso teria sido quase impensável durante a Guerra Fria, que alguém chegasse a esse ponto. Mas eles só falam de forma normativa, tipo, bem, o que é justo? A Rússia fez isso com a Ucrânia. Não é justo.
A Ucrânia deveria poder revidar. Mas quando você olha quem está por trás dos ataques e o que está sendo atacado, estamos realmente falando de algo no nível de uma terceira guerra mundial. E então estávamos subindo essa escada de escalada, e as pessoas falam sobre isso como se fossem seus próprios filhos. É bastante assustador. Acho que muita da beligerância está acontecendo por causa de muita estupidez que encobre tudo. Sim, acho que numa guerra assim, todos perderiam de fato. Mas como você entende esse discurso do Putin? Você acha que agora as políticas vão começar a se endurecer? Claro, isso depende dessas negociações, mas não tenho certeza se elas são apenas para mostrar. Não parece fazer muito sentido. Tenho que dizer, porém, que segundo o lado dos Estados Unidos, 90% do acordo de paz já estava feito, exceto pelas questões da OTAN e do território. Então esse é realmente o cerne da questão, sim. Market Garden. Sabe, a Operação Market Garden, eles chegaram a 90% do caminho, mas aquela última ponte era ponte longe demais. Sabe, como no filme e nos livros, era ponte longe demais. Então sim, se 90% é em terreno plano, os últimos 10% são o Monte Everest. E simplesmente não dá para escalar o Monte Everest. Esse é o ponto. Não importa se é só 1%. Quando se chega a um ponto em que nenhum dos lados quer ceder, tudo se resolve no campo de batalha. O problema para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos, é que a vantagem nessas negociações está evaporando a cada dia, por quilômetros quadrados e muitos quilômetros quadrados, todos os dias, com milhares de soldados ucranianos mortos. Todos os dias, sem exceção. Vamos revisar o que está acontecendo no campo de batalha agora. Então, Mediagrad acabou. Restam apenas operações de limpeza e alguns focos de resistência aqui e ali. A operação de alívio de Pokrovskaya nunca chegou a decolar antes de ser atingida, porque ainda estava em andamento. Quero dizer, os vídeos que saem de lá mostram esses caras basicamente destruídos, dirigindo pelas estradas, tentando avançar rapidamente. Quando caiu, caiu em cerca de 2 semanas. Caiu tão rápido, na parte final, que os ucranianos fugiram tão depressa que quando as forças russas tomaram as unidades de comando, os computadores ainda estavam ligados. Eles nem sequer tinham senha. Não tiveram tempo de bloquear a tela, muito menos de destruir os computadores. Aquela tela ainda estava ligada. Eles simplesmente fugiram. Os vídeos mostravam esses computadores, todos os monitores ainda ligados. Você entra lá, vê do que eles estavam falando, tem acesso total. Desativa o controle de senha ali mesmo e começa a vasculhar as informações deles. Basicamente, o moral desabou instantaneamente. Quando as unidades avançadas começaram a correr, passaram pelas unidades de comando, e as unidades de comando disseram, droga, Corjus estava desavançadas, vamos ver. Até ao morgen hat mij quit nobers mengte istronifix collapse to porstages controid. Você não destrói o equipamento, não queima documentos, não os evacua. Quero dizer, em uma unidade de comando, se você tem material ultra-secreto, aquele computador é muito mais valioso do que qualquer fuzil que alguém tenha nessa unidade. Um homem morto é uma tragédia. Perder aquele computador pode fazer muita gente morrer, além dos segredos que ele guarda e que nunca deveriam vazar para o mundo. Então, todos esses computadores estarem ligados mostra que o moral desabou completamente. Agora, o que é Uliáipole? Ao norte de Uliáipole, há uma zona de fortificações de cerca de 50 quilômetros, talvez até menor, que agora foi flanqueada pelo norte e pelo sul. Portanto, se os ucranianos permanecerem nessas fortificações, eles morrem. Se tentarem fugir, a maioria vai morrer. Alguns vão conseguir passar porque está se encerrando. Mas o problema para eles é que correr agora significa atravessar um terreno quase todo aberto. E é aí que o problema começa para o lado ucraniano. A maior parte de Zaporizhia é plana e aberta. Eles perderam totalmente o flanco leste, colapso completo. A principal fortaleza é Uliáipole, que aliás é a junção de duas palavras, Uliai e Pole.
Todo mundo continua pronunciando errado. Por algum motivo, Huleipoly, que se traduz como tumbleweed em inglês, significa literalmente a cidade do tumbleweed. De lá até a cidade de Zaporizhia, são 60 quilômetros em linha reta. Então ainda há forças ucranianas no sul, tentando conter as forças russas que avançam para o norte, enquanto ao norte delas haverá uma ruptura com unidades russas avançando ainda mais. Então, novamente, ou elas recuam ou são destruídas. Ficam cercadas e destruídas, atacadas por 3 lados. Isso vai simplesmente desmoronar toda a linha defensiva. Zaporizhia, não vou dizer que está perdida. Quer dizer, está perdida. Mas a frente de Zaporizhia, não vou dizer quanto tempo vai levar. Depende de quão rápido a Rússia decidir avançar. O clima lá está bem terrível. Não está congelado. Acabamos de ter o verdadeiro inverno em Moscou e ele chegou com força, nevando todos os dias. Mas lá embaixo é congela, descongela, congela, descongela. Lama, muita lama. Isso vai ajudá-los um pouco, porque o equipamento pesado ainda vai se mover lentamente nesse tipo de terreno. Mas o fato é que a Rússia tem sua dominância. A Rússia tem dominância em mísseis. A Rússia tem, em algumas áreas, dominância em drones pesados. Ela não tem dominância em drones FPV, mas pode concentrar muitos recursos de FPV em uma única área. E a Rússia tem dominância em blindados. Nesse caso, está superando-os com um ataque em 3 direções. Vai simplesmente avançar sobre a linha de frente deles. Se eu fosse um homem de palpites, ou melhor ainda, um homem de apostas, eu diria que em 2 a 3 meses a frente de Zaporizhia vai colapsar e ser completamente destruída. Provavelmente a cidade de Zaporizhia estará sitiada, cercada ou parcialmente cercada. É muito difícil defender cidades localizadas rio acima. É uma área aberta e plana. Há apenas uma ponte principal sobre o Dnieper. É possível, claro, descer pela margem leste do Dnieper e continuar por terra, mas é uma área exposta. Então qualquer força vindo do lado norte vai sofrer muita perda. Depois olhamos para o próprio Donbass, ou nesse caso específico, para a República Popular de Donetsk. E novamente, na linha de frente, temos cerca de 100 quilômetros de frente praticamente aberta. Isso leva diretamente a Poltava e a Dnipropetrovsk Oblast. As últimas grandes fortificações desapareceram. As novas linhas de fortificação que estão cavando desesperadamente ficam em sua maioria em campos abertos e vilas despreparadas, e eles não têm pessoal suficiente. Olhe para Kupiansk, eles jogaram tudo o que podiam lá. E se você reparar, cada ofensiva está ficando menor. No final de 2022, houve as contraofensivas de Kharkiv e Kherson. Em 2023, houve a contraofensiva de Zaporizhia, que já foi bem menor porque eles haviam perdido muitos homens e equipamentos. Lá eles basicamente perderam o segundo exército, exércitos reconstruídos, a segunda reconstrução. Depois veio a ofensiva de Kursk, e se você realmente olhasse para a ofensiva de Kursk, não os mapas divulgados pelo Ocidente, mas um mapa real, veria que eles capturaram cerca de 10% do oblast. Está longe de ser o maior oblast russo, então foi realmente uma área relativamente pequena, considerando tudo, mesmo que o Ocidente estivesse em pânico total. Como se amanhã fosse Kursk City, que ainda estava a cerca de 50 quilômetros deles, e no dia seguinte, Moscou. Mas a realidade era que tudo estava ficando cada vez menor em escala, e agora a grande contraofensiva foi apenas a oeste de Kupiansk. E isso acabou. E isso foi destruído, e as forças russas já estão avançando além de Kupiansk, no sul. Então toda a frente está desmoronando. Assim que Krasnoorivka for totalmente liberada, Sloviansk ficará praticamente cercada pelo norte. E já há combates acontecendo em Kostiantynivka. Então restam o quê? 2 grandes cidades que ainda não estão cercadas de forma alguma e uma que está cerca de 1/3 cercada. Então o que resta? O Donbass acabou. Depois disso, é apenas uma questão de quanto território em Sumy e Chernihiv. Chernihiv ainda nem começou.
Mas em Sumy, em Kharkiv, em Dnipro e mais cedo ou mais tarde em Poltava, tudo estará em mãos russas. E Kharkiv, não vamos esquecer, fica a cerca de 30 quilômetros e a Rússia está avançando. Let's not forget, that's about 30 kilometers and Russia is moving. Sumy's, the Russian front has started moving again. Sumy, a frente russa começou a se mover novamente. Isso fica a menos de 20 quilômetros de Sumy. Quero dizer, não estamos falando de grandes distâncias para cercar essas cidades. E com a falta de energia, a maioria dos civis vai embora, se já não tiver ido. Eles não conseguem sobreviver. O frio está chegando, um frio de inverno de verdade. Kharkiv é muito mais fria do que lá em Avdiivka. Há uma distância e uma diferença grandes o suficiente. Muita gente está indo embora. Esse é exatamente o objetivo nesse caso. Cortar a energia dessas áreas é para fazer as pessoas saírem, porque assim, lutar dentro da cidade fica muito mais fácil, sem que os ucranianos possam usar civis como escudos humanos. Acho que o posto de comando ter sido abandonado daquele jeito em Huliaipole foi um sinal do que está por vir. Sempre vemos isso. Quando as guerras chegam às suas fases finais, o número de baixas dispara, como aconteceu com a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. E como você disse, é sempre esse efeito em cascata. Se há pânico, há mais deserções, menos recrutamento, mais rendições, a desconexão das linhas de comunicação, o enfraquecimento das linhas de suprimento e o recuo do apoio internacional, porque ninguém quer apostar no cavalo perdedor. E dá para ver mais ou menos para onde isso vai. É frustrante que isso não pareça afetar muito, pelo menos na Europa, a forma como eles veem ou como deveriam abordar esse conflito. Pelo menos começar a conversar com os russos, pegar o telefone. Quer dizer, em algum momento as coisas vão mudar tão rápido de um dia para o outro. Gostaríamos de ter algumas pessoas no local, conversando e, participando pelo menos de um processo. Em vez disso, tudo teria que começar do zero. E então, quando começamos do zero, é depois que já perdemos, o que é de deixar qualquer um perplexo. Mas isso me fez querer te perguntar sobre a posição dos Estados Unidos. Como você entende a posição dos Estados Unidos nessas negociações? Porque o Trump, é claro, famoso por mudar de ideia o tempo todo. E tudo parece um pouco bizarro, a posição dos Estados Unidos. Porque agora os Estados Unidos parecem ser o principal negociador tentando pôr fim a esta guerra. Mas foi os Estados Unidos que pressionaram os europeus, em 2008, a não oferecerem futura adesão à Ucrânia. Foram os Estados Unidos que lideraram a derrubada de Yanukovych em 2014. Foram os Estados Unidos que tomaram a dianteira em minar o Acordo de Paz de Minsk e depois as negociações de Istambul. E hoje são generais norte-americanos que fazem a maior parte do planejamento da guerra. A Ucrânia está cheia de agentes da CIA. São as agências de inteligência dos Estados Unidos que fornecem as informações de alvo, principalmente usando armas americanas. Esta ainda é uma guerra por procuração liderada pelos Estados Unidos, independentemente de Trump tentar entregá-la a Biden. Então, ainda assim, Trump é o mediador aqui. Ele pode realmente querer que esta guerra acabe, porque a vê como um desastre, ou pode simplesmente estar tentando repassá-la aos europeus. Mas mesmo enquanto ele atua como mediador, as sanções contra países como a Índia estão sendo impostas com o objetivo de paralisar a economia russa. E ele ou ignora ou ajuda os europeus nos ataques à Rússia. Até a questão dos navios civis. Quero dizer, você é um ex-embaixador dos Estados Unidos e oficial do Exército. Como faz sentido para você a posição dos Estados Unidos nisso tudo? Vamos chamar isso de um circo diplomático, porque não me parece muito genuíno. Se eles realmente quisessem encerrar essa situação, poderiam fazê-lo. Eu entendo que ainda não queiram aliviar a pressão sobre a Rússia, já que podem usá-la como vantagem nas negociações. Mas ainda assim, já se passou um ano do governo Trump e eles continuam liderando essa guerra. Então, o que estamos vendo aqui? For future historians, Sabe,
Para os futuros historiadores, digamos daqui a 150 ou 200 anos, antes de começarem a estudar esses últimos 5 anos, ou talvez até mais, se quiserem realmente voltar ao ponto onde tudo começou e depois acompanhar os próximos anos para ver para onde isso vai, eu recomendaria fortemente fazer uma maratona de Monty Python's Flying Circus. Porque isso aqui é basicamente o episódio mais absurdo de Monty Python's Flying Circus. Para quem nunca assistiu, talvez eu esteja revelando minha idade, mas recomendo muito ver algumas reprises e depois assistir ao noticiário. Vai fazer muito mais sentido. O absurdo do absurdo é o que temos do Ocidente em geral. Sabe, qualquer pessoa com meio neurônio intelectual na cabeça teria percebido que um dos maiores alvos em tudo isso era desde o início a União Europeia. A destruição da União Europeia, a autodestruição deliberada da União Europeia. E é exatamente isso que temos. A Europa, a União Europeia não vai negociar. Eles são incapazes de negociar. O que vão fazer até colapsarem é se tornar cada vez mais tirânicos. Estamos vendo isso agora, sancionando cidadãos europeus, sancionando cidadãos suíços. Por quê? Por dizerem a verdade sobre o que está acontecendo. Isso é, sabe, a URSS e seu Politburo não eleito, também conhecido como Comissária von der Leyen, ou Secretária de Estado von der Leyen, lá. Na verdade, acho que o Politburo tinha um processo mais democrático para ser eleito do que a Comissão Europeia. Eles pegaram tudo o que havia de pior na URSS e implementaram, e nada do que havia de bom, como cuidar das pessoas, jornadas de 48 horas, férias, tratamento médico, eles simplesmente jogaram fora todo esse lastro. Sabe, por que se preocupar com isso? Vamos só ficar com as partes boas, enquanto ele ironicamente governa sobre todos. Então, não acho que eles sejam capazes de negociar. As pessoas em volta de von der Leyen definitivamente não são, e não acho que aqueles que poderiam substituí-la sejam capazes disso também. São ideólogos. Eles se venderam completamente, de verdade, suas almas, a essa missão, quer percebam isso ou não. Mas é exatamente assim que estão agindo. E as pessoas podem fazer isso com muita facilidade. Elas se envolvem tanto em algo que não conseguem dar nenhum passo para trás, muito menos o 10º passo necessário para enxergar o quadro geral. A Europa sempre foi um dos principais alvos. É como sabe, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O objetivo britânico não era apenas a destruição dos alemães, era a destruição tanto dos alemães quanto dos russos. Eles estão jogando um jogo maior. Os Estados Unidos também estão jogando um jogo maior nisso. Agora os Estados Unidos atuam como o principal controlador e facilitador do procurador e também como suposto negociador neutro. De novo, isso parece algo saído direto de Monty Python. Acho que nem o Monty Python conseguiria inventar algo tão hilário. Você está vendo as pessoas, Trump está dizendo, somos neutros. Neutros. Vocês estão dando a eles toda a inteligência militar de que precisam. Ainda estão fornecendo equipamentos. Os Estados Unidos ainda estão enviando equipamentos em troca de dinheiro que a Europa talvez pague algum dia. Então continuam fornecendo equipamentos. Há até itens específicos no orçamento direto do Pentágono para a Ucrânia. Foi modesto, claro, comparado a anos anteriores, foi apenas cerca de 800 milhões de dólares, mas está lá. E sempre há orçamentos suplementares. Nunca se esqueça de que as Forças Armadas dos Estados Unidos e o governo americano em geral funcionam com muitos orçamentos suplementares. Então, se o orçamento principal do Departamento de Guerra é de 900 bilhões de dólares, os orçamentos suplementares podem facilmente chegar a mais algumas centenas de bilhões de dólares. Facilmente. E haverá caminhos ad hoc aqui e ali. Então veja, estamos falando de um lado que está basicamente tentando se proteger. Não acho que estejam desistindo do projeto Ucrânia como um todo, não importa o que Trump esteja dizendo. Não acredito nisso. Desculpe, talvez, sabe, muita mídia russa não goste do que eu disse antes porque sou muito crítico em relação a Trump.
E todos eles, por algum motivo, querem acreditar que talvez desta vez, com o presidente dos Estados Unidos, Trump, e parte disso. Senhoras e senhores, isto não é o fim. Isto é, se nada mais, um reagrupamento. O projeto Ucrânia não foi abandonado. Os Estados Unidos não abandonaram sua busca pela hegemonia mundial. Não importa qual seja sua nova estratégia oficial. E se você olhar para essa estratégia, eles ainda falam sobre possíveis ameaças à Europa e a outras regiões quais não podem se retirar completamente, porque seus interesses ainda estão envolvidos. Enquanto isso, basicamente reforçam que vão explorar o hemisfério ocidental tanto quanto quiserem, como tem feito nos últimos 140 anos. Então, para onde isso vai? Eu não sei. Honestamente, não sei. Do lado russo, acho que eles finalmente estão perdendo qualquer vontade de continuar participando dessa farsa. Isso vai ser resolvido no campo de batalha. O que vai acontecer com a União Europeia? Acho que pelo menos alguns países provavelmente vão dizer: obrigado, já tivemos o suficiente, estamos saindo. Será que eles terão permissão para sair como os britânicos tiveram? Eu não sei. A União Europeia era muito mais democrática quando os britânicos fizeram sua saída. Será que os húngaros ou os eslovacos conseguiriam sair? Eu não sei. Honestamente, não sei neste momento, porque se eles começarem a sair, isso pode ter um efeito em cascata sobre a União Europeia como um todo. E aqueles que detêm o poder lá em Bruxelas não querem perder poder. E quanto mais poder eles acumulam, mais desesperados ficam. Quero dizer, basta olhar o que estão fazendo com os cidadãos europeus. Sanções contra seus próprios países. Eles não podem comprar, não podem ganhar, não podem vender, não podem nem dar presentes. Quero dizer, isso é pior do que colocar alguém em um campo de concentração. Ou pelo menos pior do que colocá-lo na prisão. Pelo menos na prisão, você recebe comida e água. Aqui você nem é uma entidade capaz de fazer qualquer coisa. Nenhum sindicato jamais criou algo tão tirânico. Bem, não vou falar sobre os anos 1920 ou 30, quando havia gulags, mas tenho certeza de que isso provavelmente está logo ali na esquina. Esse costuma ser o próximo passo. Bem, não podemos manter essas pessoas aqui se elas foram apagadas. Não podemos mantê-las na sociedade porque ainda estão falando, ainda aparecem em podcasts, por que não colocamos todas em um só lugar? E então os próximos passos lógicos vêm a partir disso. Sabemos como essa história termina. Já aconteceu várias vezes antes. E não vejo a União Europeia pisando no freio tão cedo. Não vejo vontade para isso. Bem, os Estados Unidos jogarem dos dois lados é um tema comum. Em 1941, antes de Harry Truman assumir a presidência, há uma citação dele ao New York Times em que disse que se os alemães estivessem vencendo, deveríamos ajudar os russos. Se os russos estivessem vencendo, deveríamos ajudar os alemães. Assim, eles se matariam o máximo possível. A ideia era que enquanto ambos estivessem enfraquecidos, nós venceríamos. E, novamente, não é exatamente o mesmo agora, mas a lógica continua a mesma. Veja, por exemplo, você pode destruir o Nord Stream, enfraquece os europeus e, na fraqueza deles, os torna mais dependentes dos Estados Unidos, mais obedientes. Quero dizer, veja onde está a União Europeia agora. Há 20 anos, em termos de PIB, havia certa paridade entre os Estados Unidos e a UE. Agora, não há mais nada disso. O que resta de uma Europa em processo de desindustrialização está agora sendo atraído para os Estados Unidos com todos esses subsídios. E isso é bastante notável. Enquanto os europeus têm o privilégio de comprar armas americanas para lutar na guerra que os próprios americanos foram os principais a incentivar, tudo que os americanos querem em troca é que os europeus comprem energia americana, muito mais cara. E o que sobrar de dinheiro deve ser investido nos Estados Unidos, conforme um acordo que a União Europeia teve de assinar com Trump em seu campo de golfe, já que o bloco não tinha poder de barganha. Então, mais uma vez, isso dificilmente pode ser chamado de teoria da conspiração
quando o próprio Trump vem a público e diz que a União Europeia é pior do que a China. Comes out and say the EU is worse than China, and he hates nothing more than China, seemingly. E ele não parece odiar nada mais do que a China. Então isso envolveria os europeus. É algo bastante notável. Mas isso levanta a questão: como você interpreta a posição europeia? Porque isso é algo muito estranho para mim. Os europeus, mais uma vez, foram aqueles que anteriormente resistiram à pressão dos Estados Unidos rumo a esse desastre em 2008, quando alertaram Bush para não oferecer a adesão à Ucrânia. Em primeiro lugar, apenas cerca de 20% dos ucranianos queriam isso, e isso levaria à guerra. Angela Merkel disse que isso seria interpretado por Moscou como uma declaração de guerra. E o previsível aconteceu. Explodiu na nossa cara. Temos uma guerra. The predictable thing happened. It blew up in our faces. We have a war. We're losing that war. The US Estamos perdendo essa guerra. Os Estados Unidos veem o que está escrito na parede. Então estão recuando, não completamente, obviamente, mas entregando a responsabilidade aos europeus e tentando lucrar com isso ao terceirizar. E não há correção de rumo. É bastante chocante. Sempre sinto que deveria arranjar alguma desculpa para a União Europeia, mas depois do que fizeram com o coronel Jacques Baude, do exército suíço, se você ler os livros dele ou assistir às suas entrevistas, ele apenas se baseia em fontes ocidentais para oferecer a melhor análise, que era o seu trabalho como coronel. Ele fazia a análise de inteligência e, com base na interpretação da realidade como ela é, defendia as melhores políticas. Suas avaliações têm sido corretas. His assessments have been correct. No one can catch him on any of the facts or the Ninguém consegue pegá-lo em nenhum dos fatos ou na análise que ele faz. E as políticas que ele recomendou teriam nos mantido longe desta guerra. Teria salvado a Europa. Teria salvado a Ucrânia. Mas não foi isso que os europeus fizeram. Mesmo assim, eles o sancionaram. Ele não pode viajar. Confiscaram suas contas bancárias. Um coronel que costumava trabalhar com a OTAN. O quê? Isso é tão sombrio. Quero dizer, eu meio que, para mim, isso é um grande prego no caixão da UE. E eles fizeram isso consigo mesmos. É chocante. Mas enfim, minha pergunta é, como você entende isso? Porque se você está perdendo uma guerra, o acordo vai ser pior amanhã do que é hoje. Por que ainda querer prolongá-la? É algo difícil de compreender, eu acho. difficult thing to comprehend, I think. Well, depends on which Europeans. So if you take Bem, depende de quais europeus você quer dizer. Se você considerar os cerca de 160 milhões de russos e bielorrussos, bem, os bielorrussos ainda estão em um modo neutro ou pseudo-neutro. Os 150 milhões de russos, em sua maioria europeus, estão olhando para isso e dizendo: vamos resolver isso no campo de batalha. Acho que os 18 ou 19 milhões de ucranianos estão divididos entre aqueles que estão determinados a lutar até o fim e aqueles que só querem que isso acabe de qualquer maneira possível. Quanto ao restante dos ucranianos fora da Ucrânia, porque a própria Ucrânia, você sabe, é uma sociedade de 3 camadas, uma guerra de 3 camadas. Você tem a classe média baixa e os pobres. São eles que estão lutando e morrendo porque não podem pagar para escapar. A classe média conseguiu pagar para sair, virou refugiada e agora são os superpatriotas que querem lutar até o último ucraniano, porque não são eles. E os ricos estão apenas festejando onde quiserem. Eles não se importam nem um pouco. Sabe, para eles é só uma grande festa. Roubaram tanto dinheiro que estão felizes em gastá-lo na Europa Central e Oriental ou na Europa Central e Ocidental nos resorts, comprando bugigangas, comprando serviços. Aqui, vem aqui, servo francês. Venha me trazer minha bebida, porque eu sou o ucraniano rico. Então é uma sociedade muito diferente, uma sociedade muito hierarquizada. Quanto ao contingente austro-húngaro, bem, os austríacos até agora ainda são a favor da guerra, mas o Partido Conservador venceu a maioria e acho que eles vão ter uma supermaioria na próxima eleição. Então eles vão sair e vão seguir os tchecos, os húngaros e os eslovacos porta fora, dizendo adeus. Não vamos lutar nesta guerra de jeito nenhum. O que também será um golpe para a OTAN, se pensar bem. Esses exércitos não vão lutar. A Áustria é neutra de qualquer forma.
Bem, não a OTAN. Quero dizer, para a própria OTAN, os turcos não vão lutar. Não estou dizendo que eles são europeus, mas eles não vão lutar. Os gregos terão uma revolução, os búlgaros terão uma revolução, os romenos talvez tenham uma revolução, porque eles realmente não queriam nada disso, e suas eleições foram descaradamente roubadas, como vimos. Os italianos estão começando a se distanciar, acho que eles perceberam que estão à beira de um precipício, com os dedos dos pés já pendendo sobre o abismo, e bastará uma boa rajada de vento para que recuem. Mas a Itália raramente terminou uma guerra do mesmo lado em que começou. Na verdade, nunca. Então é isso. Na verdade, quando eu estava na Bósnia naquele ano, os italianos foram os primeiros a usar os emblemas de Valquíria. E a piada era... Desculpe, posso irritar alguns italianos que me conhecem, mas a piada que fazíamos era que o motivo dos emblemas de Valquíria era porque a Itália terminou cada guerra mundial em um lado diferente daquele em que começou. Assim, eles podiam trocar os emblemas rapidamente. Tipo, de que lado estamos hoje? Ah, certo, novo emblema, e então seguíamos em frente. E depois, quando você chega aos outros, bem, a Alemanha é uma boa questão. Porque enquanto todo mundo foca no alternativa para a Alemanha está com 27% e provavelmente mais, há um outro lado dessa história. O restante, cerca de 70%, dá seus votos a outros partidos, mas ainda assim estão votando pela guerra. A maioria da população ainda quer guerra, quer perceba isso totalmente ou não. Essa é uma questão à parte. Mas estão votando pela guerra. E o problema, agora entramos na questão dos escandinavos, dos pré-bálticos, dos poloneses e dos nórdicos, e da liderança que comanda o Politburo da USSR em Bruxelas, é que a última coisa que eles podem aceitar é uma paz real na Ucrânia. Porque se houver paz de verdade, se as fronteiras forem definidas e o conflito terminar, o que restará para unificar a União Europeia falida, corrupta, socialmente degenerada, com infraestrutura em ruínas e economicamente destruída? Sem o medo vermelho, ou se preferir chamar assim, o medo russo, o que sobra? Certo, então os russos acabaram de concluir um tratado de paz. Todo mundo está recuando. Eles têm uma fronteira rígida. A guerra acabou. Os russos estão chegando, os russos estão chegando. Bem, isso não funciona mais. Ah, por que falimos sua economia? Porque seus filhos estão passando fome na terceira semana. Aliás, esse é o italiano médio hoje em dia. Tenho vários amigos na Itália, pessoas da política italiana com quem conversei, e eles dizem que o italiano médio está decidindo se aquece a casa ou se alimenta a si e a família na terceira semana do mês. E a situação só piora. Tente explicar isso. Meloni, aliás, que foi a maior entusiasta da OTAN depois que foi eleita, agora precisa explicar por que entregamos tantos equipamentos e talvez tenhamos perdido vários italianos. Os franceses certamente morreram e os poloneses também. E o mesmo vale para os alemães, já que estamos falando disso. E falir a economia deles. Vamos ver. Eu não sei. O que mais eles vão dizer? Apostamos tudo no vermelho 5, então mesmo que fosse vermelho 6, não seria uma vitória, e não conseguimos o vermelho 5. Na verdade, a roleta simplesmente desapareceu. A bola voou para algum lugar e ficamos com nossas apostas no vermelho 5 sendo levadas embora. Então agora estamos todos falidos. Obrigado. Vamos embora para a América. E tenho certeza de que muitos desses líderes provavelmente vão fugir para a América, o Canadá ou algum outro lugar para salvar suas vidas com o dinheiro deles. Eu não vejo como a União Europeia sai dessa viva, pelo menos não na forma em que está agora, a menos que adote uma tirania total ao estilo do Terceiro Reich. Quero dizer, campos de concentração, gulags ou campos de guerra. Estou falando de campos de concentração de verdade, repressão total, tudo ao extremo. Esse é o último e desesperado ato de manter o poder. E quanto mais fraco o governo é, ou quanto mais fraco ele se sente, mais duras se tornam suas medidas em relação à própria população, porque precisa esmagar qualquer coisa que pareça ou cheire a dissidência.
E é isso que estamos vendo na União Europeia. Está acelerando. Eles estão ficando mais desesperados a cada dia. E você tem razão sobre o coronel. Havia um jornalista turco, não consigo lembrar o nome dele agora, na Alemanha. Ele é um exemplo perfeito. É turco por etnia, nascido na Alemanha e foi sancionado. O homem basicamente foi apagado. E não é o único. Aliás, havia também uma jornalista sueca, ela também foi sancionada. Está na África. Ela não pode voar para a Suíça, porque precisa sobrevoar o território da União Europeia. Então agora não pode voltar para casa. O que estamos vendo agora é que isso está começando no nível mais alto. Eles estão pegando os dissidentes, os maiores dissidentes. Mas isso vai se espalhar cada vez mais, o que já vemos na Inglaterra. Mas a Inglaterra está bem à frente, pelo menos alguns anos, da União Europeia. A Inglaterra está em plena tirania. Qualquer coisa que você diga, olhe para George Galloway, pelo amor de Deus. O homem foi membro do parlamento por 30 anos, é líder de um partido político reconhecido e registrado, e ele e a esposa estavam chegando e foram detidos. O que é pior do que ser preso, porque se você é preso, pelo menos tem direito a um advogado. Aqui você está detido, não tem advogado, não tem nada. Você está à mercê do Estado porque não foi preso, foi detido. Em detenção, podemos fazer o que quisermos, basicamente. Você não tem direitos. E o Reino Unido está em plena tirania, mas não acho que isso vá se espalhar para o resto da União Europeia. Não vejo uma saída para eles, porque qualquer saída significa perda de poder e provavelmente o fim da UE, pelo menos como a conhecemos hoje. Ela terá que ser reformada. Não acho que essas pessoas estejam prontas para abrir mão, especialmente do dinheiro que estão ganhando. Quero dizer, todos estão ganhando dinheiro. Não vamos esquecer disso. Eles têm poder, têm dinheiro, têm prestígio em seus círculos. É muito difícil abrir mão disso. Acho que é importante reconhecer que isso não é o ponto final, como você sugeriu. Se você se lembra, quando começaram com essa desplatformização e censura, foi algo controverso. Primeiro, eles tiraram Alex Jones do ar, porque ele disse coisas horríveis, e todo mundo meio que disse, isso foi longe demais, vamos desplatformizá-lo. É uma palavra mais suave do que censura. Claro, a suposição parecia ser que, isso seria um caso isolado. Mas em vez disso, abriu-se a porta, e agora isso se tornou algo comum. As pessoas simplesmente desaparecem do Twitter, desaparecem do YouTube ou de qualquer outro canal, e não há recurso. Não há nada que se possa fazer. Isso simplesmente se tornou o novo normal. As pessoas são desplatformizadas. Acho que isso também nos impede de realmente resolver essa questão. É incrível que estejamos nesse ponto agora. Se você se lembra dos anos 90, esse era um debate comum que tínhamos, especialmente nos Estados Unidos, mas também muitos europeus estavam preocupados com isso. Ou seja, se insistirmos em desenvolver uma Europa sem os russos, uma falta de disposição em buscar uma arquitetura de segurança europeia mutuamente aceitável após a Guerra Fria, acabaremos em outro conflito. Como disse George Kennan, se expandirmos a OTAN, em algum momento os russos vão reagir e contra-atacar. E quando isso acontecer, teremos todas essas pessoas do nosso lado dizendo, é assim que os russos são. Sabe, isso é praticamente exato. E disse isso em 1998. E claro, os parlamentares de frente, mescos por ravisca lógica da mente, sofreriam enormemente. Então, Ucrânia, Moldávia, Geórgia. É importante reconhecer isso, restaurar a diplomacia. Mas é impossível fazer esse argumento na Europa, a menos que você queira ser difamado, censurado, cancelado e agora, é claro, também sancionado. Quero dizer, isso é... Mas sim, o que aconteceu com o Coronel Wu é incrível. Isso vai ser novamente mais um passo em direção à irrelevância da UAME. Enfim, nessa nota não tão feliz, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você está muito ocupado com as festas de fim de ano e o Natal ortodoxo se aproximando. Então, obrigado. Bem, obrigado. E eu espero, realmente espero que as ovelhas tragam um pouco de sanidade.
Qual é o animal chinês desta vez? O cavalo. Espero que o ano do cavalo ou do garanhão, seja qual for, traga muito mais sanidade à Europa do que tivemos nos últimos 3 ou 4 anos. Então, vamos viver e ver. Mas sabe, esperar pelo melhor e se preparar para o pior. Hope for the best, prepare for the worst.